tem como o tema da pregação de hoje a fé tímida. Eu pergunto, a sua fé tímida pode para pensar um pouco. A sua fé é tímida? Será que eu sou tímido na fé? Será que nós somos tímidos na fé? Para pensar um pouco. A gente pode se indagar. Como assim que minha fé é tímida? Como é que pode ter uma fé tímida? Jesus, ele está à porta todos os dias batendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então Jesus está batendo em nossa porta, em nosso coração, todos os dias. Mas será que todos os dias eu estou abrindo esta porta para Cristo? Será que todos os dias eu estou abrindo essa porta para Cristo? Para que minha fé não seja tímida? Porque embora se eu não abra a porta para Cristo, a minha fé não é uma fé elevada. A minha fé ela pode ser duvidosa. A minha fé pode ser tímida. A minha fé ela pode ser: será que ele vai me atender? Será que ele vai me ouvir? A minha fé ela pode ser com aquele receio de que ele não irá me ouvir. O mundo, ele muitas vezes nos impede de nos aproximarmos cada vez mais de Cristo. O nosso trabalho, ele vai nos fadigar, nos impedindo de buscar a Cristo, seja em seu lar, seja na igreja. Estou cansado, eu trabalho bastante, e aquela fadiga vai me impedir de se aproximar mais de Cristo, de abrir a palavra dele, de buscá-lo, de ir à igreja. A minha fé pode ser tímida, a sua fé pode ser tímida. Quando não buscamos a Cristo diariamente, quando não estamos abrindo a nossa porta para Cristo poder entrar, a minha fé, a sua fé pode ser tímida. Para não ser tímida, nós devemos abrir constantemente para Cristo, porque Ele está todos os dias batendo em nossa porta. Eis que bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa vida diária? Será que estamos realmente buscando a Cristo todos os dias? Será que estamos dando permissão de abrir a porta? Porque até então Cristo, ele é educado. Ele não é mal educado. Existe um livre-arbítrio. Deus nos deu um livre-arbítrio. Ou você abre, ou permanece fechado. Porém, se permanece fechado, a sua fé vai ser duvidosa. A sua fé vai ser tímida. Será que ele vai me atender? Será que ele me ouve? O mundo realmente nos impede de buscarmos cada vez mais a Cristo. Nós corremos em busca de melhorias, de status, muitas vezes, e esquecendo algo que é mais precioso, de olhar para o céu.
Porque o próprio Jesus disse que ele foi para o céu, ele vai para o céu, dizendo para os discípulos: eu irei para o céu para preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei para que eu possa levar cada um de vocês. E o que é que estamos fazendo para nos aproximarmos cada vez mais de Cristo? Porque até então é Ele que nos alcança, não somos nós. Ele que nos dá a permissão, Deus nos dá a permissão de sermos alcançados. Embora muitas vezes, devido às circunstâncias do mundo, o dia a dia, o corriqueiro, o corre-corre da vida, buscando melhorias, muitas vezes não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo nos incomodando. Se estamos buscando a Cristo cada vez mais, Ele tem um cuidado de cada um de nós. Ele nos dá esse cuidado. Nós ali podemos sentir a Sua presença, mas só iremos sentir quando também pedimos a Ele a sensibilidade de poder sentir a Sua presença, de poder sentir o Seu cuidado. Amém. Faz 2 semanas, contarei aqui um pequeno testemunho. Faz 2 semanas, estava eu indo para o trabalho de bicicleta. Eu sou professor aqui do Kraus, e no percurso houve ali um obstáculo para que eu pudesse ali diminuir a velocidade, para que eu pudesse ali evitar de continuar o percurso. E foi por 2 vezes, em distância curta, de 5 metros um do outro. E graças a Deus, eu tenho esse costume de orar a Deus pedindo a orientação dele para que eu possa ir nos lugares que Ele me permita conduzir, para que nenhum mal venha me ocorrer. E eu tenho pedido sim, eu sempre peço a Ele a sensibilidade de poder ouvir a Sua voz, de poder sentir o Seu cuidado, para que eu não venha deixar passar o meu agradecimento a Ele. E quando ocorreu realmente esse fato de parar, para que eu não pudesse ali caminhar, continuar caminhando, quando eu passei do primeiro obstáculo, já teve o segundo. Mais à frente eu fui entender o porquê que eu fui parado lá atrás. Em uma rotatória, se eu tivesse de parar e calcular os metros, seria a mesma distância. Onde o motoqueiro ele não obedece à rotatória, ele passou direto. Ou seja, o mesmo, acredito eu, que o mesmo metro que foi evitado de eu continuar, foi justamente os mesmos metros que foi evitado de uma colisão por uma pessoa imprudente. Deus tem esse cuidado com o seu povo. Deus tem esse cuidado com aqueles que realmente buscam a Ele todos os dias. Deus tem um cuidado com aqueles que realmente abrem a porta do seu coração. Cristo está todos os dias batendo constantemente em nossa mente. Mas muitas vezes nós não temos essa sensibilidade de poder ouvir a sua voz. E muitas vezes somos negligentes em não buscar a palavra de Deus, em não buscar a sua presença, em não ir aos cultos. Eu trouxe aqui uma ilustração
Eu peço licença aos irmãos. Alguém pode me dizer de que muda é essa? Eu já ouvi aí. De que muda é essa? É uma o quê? É uma parreira, né? É uma muda de parreira. Eu tenho uma parreira em casa. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe um cuidado que existe em relação lá em João capítulo 15, onde diz que Deus é o lavrador, Cristo é a parreira e nós somos seus ramos. Se nós não temos um cuidado de estarmos ligados a esta parreira, como iremos produzir bons frutos? Como iremos produzir bons frutos? Então, eu trouxe aqui, simbolizando uma parreira que ali está na terra. E uma outra que possivelmente foi desligada de Cristo. A parreira Cristo, produzindo o fruto. Dá para perceber, não dá? Produzindo fruto. E aqui simbolizando aqueles que não produzem bons frutos, diz a palavra de Deus que essa pessoa, ela é desligada de Cristo por não produzir bons frutos e lançada ao fogo. Como está a nossa vida espiritual? Será que estamos ligados a esta parreira que é Cristo? Será que estamos produzindo bons frutos? Porque até então, se não estamos ligados, não iremos produzir bons frutos. Para se produzir bons frutos, deve estar ligado à parreira. Deve estar ligado à parreira para se produzir bons frutos. E como deve ser ligada esta parreira, que é Cristo? Ouvir a sua voz, abrir a porta do nosso coração, deixar Ele entrar, cear conosco, e nós aliceremos com Ele. Amém. Possamos abrir as nossas Bíblias. Em Apocalipse, capítulo 3, já foi citado, mas temos que ler. Alguém pode estar dormindo, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Todos encontraram? Amém. Amém. O que é que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. É para comprovar, né? Nós temos que abrir a Bíblia, como tem sido citada, para comprovar o que foi falado. De fato, Jesus está batendo em nossa porta todos os dias. Infelizmente, nós muitas vezes não ouvimos. Não ouvimos. Jesus não entra. Ele não entra. Porque você não está dando a permissão. É tão gostoso, irmãos. Sentir a presença de Deus é gostoso demais. Acredito eu que todos aqui já têm sentido. Todos têm sentido. E é muito
gratificante. E ali, quando sentimos a presença, agradecer a Deus, Senhor, permanece, continua comigo, porque é algo tão gostoso, tão prazeroso, que a gente realmente não quer soltar. Possamos abrir sim nossa mente, a nossa vida para Cristo. Irmãos, o hino fala que somos igreja, o povo santo, o povo de Israel, o povo de Deus. Deus tem libertado o seu povo. Mas eu continuo frisando: como está a nossa fé? Nossa fé é tímida. Até então os discípulos estavam com Cristo, e aqueles discípulos eles tinham uma fé tímida. Jesus falou: por que sua fé é tímida? Por que, irmãos, a nossa fé é tímida? É porque muitas vezes estamos dizendo não para Cristo. É porque muitas vezes, ao cansar do labor, dos trabalhos, nós fechamos a nossa porta. Possamos parar para pensar. Eu confesso aos irmãos o quanto foi difícil preparar este sermão. Eu já havia pregado este mesmo sermão, e eu buscando a Deus: Senhor, qual sermão? Qual sermão, Senhor? Qual sermão? E me veio em mente, irmão, o mesmo sermão que eu tenho pregado na outra igreja. Mas não se compara com o dia de hoje. Deus, ele pode estar assim, me chamando, me alertando. Como está a minha vida? Como está a sua vida, irmãos? Como está a vida do povo de Deus, da igreja de Deus? Estamos fechando a porta para Cristo? Podemos sentir a presença dele quando a gente busca ele de fato? Quão bom seria que todos os dias de nossas vidas, ao amanhecer, pudéssemos dizer: Senhor, está aberta a minha porta para Te entrar. Amém. E permanecer comigo, Senhor. Por favor, longe de mim os maus pensamentos, para que de maneira nenhuma venha se desviar o meu pensamento de Ti, Senhor. É difícil, irmão, porque a gente enfim esquecendo de Cristo, devido aos cuidados que a gente vai tendo para sustentar a família, para cuidar da família. E como é que está Cristo? Como é que está Cristo em minha vida, em sua vida? Porque está todos os dias batendo em nossa porta, todos os dias. Todos os dias. Cristo é uma pessoa educada. Há um livramento meu foi falado: quer você deixar fechado ou aberto? Você que escolhe. Mas Jesus só entra se você der permissão. O nosso corpo, diz a palavra de Deus, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então possamos nós, eu quero retificar 1 Coríntios capítulo 6. Não digo o verso porque realmente passou batido, mas está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Vai falar sobre o corpo, é o templo do Espírito Santo. Como é que está a nossa vida, irmãos? A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Qual o título, irmãos? Jesus acalma a tempestade. Oi? Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Existem várias tempestades em nossas vidas. Pode ser uma tempestade de saúde, né? Você está ali, sua saúde está debilitada, há uma tempestade. Sua vida financeira não está lá, essas coisas boas. Você pode estar desempregado. Você pode estar passando por algum problema familiar. Você pode estar passando por qualquer coisa. Uma tempestade ali está em sua vida. Mas o título diz: Jesus acalma a tempestade. Nós podemos sim buscar a Cristo todos os dias, constantemente, diariamente, e qualquer tempestade que vir, Jesus vai acalmar a tempestade. Mas para isso, a nossa fé não pode ser tímida. Eu não posso duvidar da capacidade de Cristo, que Ele pode fazer por mim e por você. Eu não posso duvidar dele. Desde os 12 anos, eu tenho perdido a minha visão, como eu já citei para vocês. Eu só enxergo 20%, o meu olho esquerdo é 0. Não enxergo nada com ele. E muitas pessoas me perguntam: e como é que você anda? Com a graça de Cristo. Amém. Amém. Com Deus no comando. Não é fácil. Não é fácil. Porque vivemos ainda neste mundo. Ainda permanecemos na carne e não no espírito. Não é fácil. Mas nada é impossível para Deus. Então, dos 12 anos para cá de idade, eu tenho essa convicção. Eu sei que a Bíblia já fala que quando Cristo voltar, aqueles que são mancos, aqueles que têm algum problema de saúde, será restaurado. Nem que seja nesse dia. Eu tenho essa fé de que Cristo vai curar. Não importa para mim quanto vai durar, não importa para mim quanto vai demorar para que seja restaurado, mas o que importa é que Deus me dá o alento, Deus me acalma, me tranquiliza. Se você passa por algum problema, lembre-se, Deus pode te abençoar. Amém. Deus, Ele acalma. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de mim
e de você. Amém. Ao me sentar aqui, eu senti um aconchego tão agradável. Glória a Deus. Imagine você poder reclinar sua cabeça no colo de Cristo. Essa é a maior glória. Mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Ao término do labor, ao chegar em casa, antes de deitar, buscar a Cristo, reclinar sua cabeça e contar tudo o que aconteceu, agradecendo a Ele pelos cuidados e poder sentir a sua presença, poder sentir aquele afago, poder sentir aquela mão acariciando sua cabeça. Ei, Jesus faz isso. Jesus faz isso. É te dando aquele conforto. Calma, meu filho. Calma, minha filha. Tenha calma. Eu estou contigo. Eu estou contigo. O que é que diz aí no versículo 35? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Jesus ele fala para os seus discípulos, né? Isso no Mar da Galileia. Lembrando que o Mar da Galileia não é realmente um mar. Ali é água doce. Ali é um lago. É um lago de água doce. E possamos colocar alguns pontos, né? Que ali os discípulos, pescadores, eles tinham aquela vida corriqueira diariamente, né? Então eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam, se naquele tempo já sabiam em relação a se vai chover, se está favorável realmente a navegação. Hoje em dia tem a tecnologia mais, né? A tecnologia é avançada na realidade. No passado ele tinha só aquilo ali em relação, o conhecimento era o diário, né? Criava-se aquele conhecimento diário. Mas Jesus pede aos seus discípulos para que pudesse seguir em frente para o outro lado da margem, né, do Mar da Galileia. Versículo 36. Por favor, uma outra pessoa pode ler, por favor. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então, deixaram a multidão e puderam seguir como estavam ali. E outros, na minha versão aqui, ela fala os barquinhos, né? Outros barquinhos o acompanhavam. Mas interessante que verso diante vai dizer que apenas um barco, que era aquele de Cristo, que ali estava, permaneceu seguindo o rumo. Outros barquinhos pararam de seguir adiante. Mas a palavra de Deus fala só o barco de Cristo, que passou por uma tempestade. Versículo 37. Igual na minha versão diz assim: de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Isso. O vento soprava bastante forte. Esse vento, irmãos, ele vinha do Oriente. Certo? Ele vinha do Oriente. Era um vento contrário. E a tempestade não era de chuva, era de vento, um vento forte. Era um vento muito forte, fazendo com que
criasse ondas grandes e aquelas águas ali entrando no barco. Mas o que é que Cristo estava fazendo? O que é que Cristo estava fazendo? Dormindo. A passagem bíblica fala que Cristo estava ali com a sua cabeça reclinada a um travesseiro. Cristo estava dormindo, ele estava descansando. É interessante essa passagem, que Cristo podia estar ali junto com seus discípulos, não dormindo, mas atento, mas era Cristo. É Cristo. Ou seja, Ele quer nos mostrar: não se preocupe, meu filho, pode vir ter emprestado quem for, fica calmo, fica tranquilo. É o que Cristo estava fazendo, tranquilo. Ele estava tranquilo, ali deitado, descansando. O vento, ele era efêmero, ou seja, é algo que passa, não é algo que permanece, é algo que é passageiro. Os discípulos, eles podiam estar cientes disso, e acredito eu que estavam cientes disso, mas ficaram com medo. O medo falou mais forte. O medo falou mais forte. E é muitas vezes que este medo fala mais forte em nossas vidas. Se você passa por algum problema, você não ouve, você não abre a porta do seu coração para Cristo poder entrar e te ajudar. Lembra que Ele vai entrar em sua casa e será com você e você com Ele. Ou seja, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se desespere. Pode vir qualquer tempestade. Eu sou Cristo. E ali pode estar, pode assim dizer para os discípulos. É tanto que ele estava descansando. Calma, fica tranquilo. Eu posso apaziguar. E é o que ele faz. Ele apazigua. Quando nós damos essa permissão para Cristo, nenhum problema há em nossas vidas que possa nos derrubar. Nenhum problema. Mas os seus discípulos estavam tímidos na fé. O que é que diz no versículo 38? Vamos ler em seguida, o 38 até o término da passagem. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lado: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Você ainda não tem fé? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até o vento, que manda no vento e nas ondas? Que homem é esse? Amém. É maravilhoso. Eu fico maravilhado quando ouço essa passagem e ali estudando, podendo observar que Cristo realmente estava ali deitado na popa do barco, ou seja, a parte de trás onde está justamente o motor, onde está justamente onde vai guiar a embarcação. Ou seja, se eu estou com Cristo, Cristo deve guiar a minha embarcação. Ele é que guia.
Mas eu vou repetir para vocês. Muitas vezes, os problemas nos impedem de ver a Cristo. Os problemas vai falar mais alto. Aí onde vem o medo. Onde vem o medo. Este medo nos impede de buscar a Cristo. Os discípulos, eles disseram a Cristo: Senhor, estamos à beira da morte, não te importas? Cadê a fé deles? Medrosos, tímidos, né? A timidez, estavam medrosos na fé. Será que estamos dessa mesma forma que os discípulos? Devemos nós colocar na mão de Cristo e permanecer à fé de que Ele pode apaziguar a situação que ali nos impede de enxergar, de dar passo à frente. Seja qualquer problema, que Deus possa estar no controle da sua embarcação. Amém. Qualquer problema que seja pequeno, seja grande, coloca na mão de Deus, coloca na mão de Cristo a situação. Não faça o sacrifício de Cristo, morto uma vez na cruz do Calvário, sem em vão em sua vida e em minha vida. Que nós não possamos fazer a morte de Cristo em vão em nossas vidas. Devemos sempre buscar a Cristo. Devemos sim, todos os dias, abrir esta porta e Cristo poder entrar em nossas vidas. Se você crê, abra a sua porta. Se você crê em Cristo Jesus, faça a sua oração neste momento. Vou dar 1 minuto para que você faça a sua oração, para que Cristo possa entrar em sua vida, cear com vocês e você com Ele, que possamos fazer isso, e com certeza Deus irá nos abençoar, em nome de Cristo Jesus. 1 minuto. Abra as vossas Bíblias lá em João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. O irmão aqui da frente pode ler, por favor? A versão da minha Bíblia diz assim, João 15, 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém. Irmão, esse verso é poderoso, né? É. Se nós o que, irmãos? Permanecermos em Cristo Jesus. Se permanecermos em Deus, peça qualquer coisa. É o que diz a palavra de Deus. Peça qualquer coisa e será concedido. Amém. Mas nós devemos estar ligados a Ele. Para termos essa bênção, devemos estar ligados a Cristo. Leiam depois em casa, reflitam nessa passagem do capítulo 15. Vai falar sobre a videira verdadeira. Deus é o lavrador, Cristo é a videira, e nós somos seus ramos. Quer você ter uma fé forte, não tímida, não medrosa? Observa estes versos. Observa estes versos.
Deus está falando, irmãos. Se você permanece em mim, peça qualquer coisa. Cristo tem falado na realidade, né? Se você permanece em mim, peça qualquer coisa. E ela será concedida. Que este pedido seja um pedido sábio. Possa ser um pedido de sabedoria. Com sabedoria. Peça com sabedoria a Deus. Amém. Não é qualquer coisa. Peça com sabedoria. Deus vai lhe conceder. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. E nós te pedimos, meu Pai, permanece conosco, ó Deus. Permanece conosco. Que em nenhum momento, ó Deus, possamos nos desviar. Em nenhum momento possamos desviar de Ti, Senhor. Que possamos, ó Deus, cada dia nos apegar cada vez mais aos pés de Cristo na cruz do Calvário. Possamos nós, ó Deus, estarmos com a nossa mente voltada aos céus. Porque o Teu Filho Jesus, ó Senhor, tem subido aos céus para preparar um lugar para todos nós. Para o Teu povo remido, o povo de Israel. Ó Deus eterno. Que nós, igreja, possamos nós, ó Deus, a cada dia, a cada instante, abrir a nossa porta para Cristo Jesus poder entrar e cear conosco. Ó Senhor, muito obrigado por se fazer presente. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu alento, pelo Teu afago. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, fortalece a nossa fé. Cada vez mais, ó Deus, possamos nós, cada dia, constantemente, dizermos que o Teu Filho, Jesus Cristo, é o nosso único e Salvador. Ó Deus eterno, muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus, por se fazer presente em nosso meio. Muito obrigado, Deus, por nos dar este prazer, este gostoso prazer de sentir a Tua presença. Amém. Muito obrigado, Pai. Nos conduz, ó Deus, em paz para os nossos lares. Que possamos nós, ó Deus, nos desviar dos caminhos do mal. Que aqueles inimigos, ó Deus, que se levantam contra nós, que o Senhor possa, Senhor Deus, derrubar cada um deles. Porque bem sabemos, ó Deus, que o Teu povo deve se permanecer de pé. E que cada um de nós possamos nós procurarmos estarmos de pé. Mas para isso, ó Deus, possamos nós abrir mais uma vez a porta do nosso coração. Obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Tenhamos um bom sábado na presença do Senhor. Amém. Amém.